Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje eu vou conversar com o escritor Rossano Cavallari. É em instantes, depois do intervalo. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje eu recebo aqui no programa Rossano Cavallari. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, estou sempre disposto aqui a falar com você, porque afinal de contas história é tudo. É verdade. Rossano, no dia 2 de julho, tu lançaste a segunda edição do livro Os Olhos do General, que fala sobre a história de Firmino de Paula. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de uma segunda edição. Surgiu depois que a gente se deu conta que os pedidos para relançar esse trabalho eram muitos, principalmente por parte da editora em Porto Alegre. Né? Então haviam pedidos de várias partes do estado do Rio Grande do Sul que se interessavam pela história desse personagem, que se tornou um personagem mítico no Rio Grande do Sul. Então, em vista disso, o livro esgotou rapidamente, porque foi lançado em 2007. E eu acho que poucos meses depois, acredito que uns 6, 7 meses depois, esgotou a primeira edição. E até me lembro bem, na feira em Porto Alegre, na feira do livro onde foi lançado, os debates nas emissoras de rádio da capital eram intensos com esse trabalho aí. E me lembro, até coloquei numa espécie de prefácio, apontamentos da segunda edição, que a capa desse livro estava pendurado no vidro do estúdio e algumas pessoas lá fora faziam o sinal da degolas. Então, o personagem é muito conhecido, até na capital, enfim, né, as pessoas mais antigas se lembram bem disso. Sim. General Firmino de Paula foi um personagem polêmico, né? Conta um pouquinho pra gente a história dele, para quem não conhece, né? Saber um pouquinho quem foi Firmino de Paula. Ele era cruzaltense, né? O Firmino de Paula nasceu nas terras da família, no antigo município de Cruz Alta, perto até da fazenda onde nasceu o Júlio de Castilhos, que também era cruzaltense, no sentido territorial, município de Cruz Alta. Então, esses personagens, a exemplo também do Pinheiro Machado, que nasceram em Cruz Alta, se tornaram mais adiante os elementos mais importantes da implantação do sistema republicano no Rio Grande do Sul. Quando cai a monarquia, entra a república, esses homens, então, passam a ativar esse sistema. Só que isso começou a dar problema, porque eram muitas arbitrariedades, imposição à força. O Firmino de Paula veio à luz, em sua história praticamente, embora tenha lutado no Paraguai, aquela coisa toda, né, no Tuiuti, na Batalha do Tuiuti, ele veio, a história mesmo dele começa com a Revolução Federalista de 1893, que é justamente nesse processo da implantação do sistema republicano. E o Firmino de Paula, por ser talvez o mais exaltado dos castilistas ou dos republicanos, se torna, então, um elemento-chave dessa história e permanece nos livros da história, né? Porque ele cometeu uma série de arbitrariedades, não deixou de ser violento nas guerras, não trato isso, não escondo isso no livro. Deixo claro que ele foi violento com os inimigos, aliás, não se perdoava inimigos, nem ele e nem os outros. Os outros também faziam tanto, até mais que o Firmino de Paula, mas não aparecia mas tanto. Não estão nos livros da história. E o Firmino, então, se torna conhecido basicamente por um grande massacre que aconteceu nas proximidades de hoje Palmeiro das Missões, atualmente município de Chapada, que é o lugar chamado Boi Preto. Ali houve uma matança desenfreada de 300 e poucos pessoas
E o Firmino descreve muito bem nesse livro o que aconteceu, inclusive, ele, né? E ali o Firmino se torna, então, uma espécie de carta marcada pela história, pela população, muito embora se tenha dúvidas realmente do que de fato aconteceu ali, se foi um massacre, se foi uma batalha. Creio eu que as tropas do Firmino cercaram esse acampamento e começaram a matar as pessoas, né? Até porque, como o próprio Firmino diz na carta que eu publico nesse livro, porque na guerra, como nas guerras, quem morreu, morreu, e quem não morreu virou prisioneiro. Então, era a regra da Revolução Federalista, Luciana, era não fazer prisioneiros. Eles não tinham como alimentar, não tinham onde colocá-los, né? Eles matavam, degolavam pelos campos, pelas batalhas. E o Firmino foi uma dessas figuras que viveu esse tempo. Por isso o trabalho principal desse livro, eu acho que é a gente não querer assim olhar e julgar já. Deixar que esses caudilhos circulem pelo seu tempo e pelas suas regras e que a gente então aprecie isso aí de uma forma analítica para nós, ou seja, você vai julgar, você vai, né, para você mesmo. A pessoa faz a leitura e Exatamente. A reflexão em cima do que está lendo. Sem dúvida, né? Me diz uma coisa, Rossano, quanto tempo tu levou para trabalhar essa obra aqui? Esse livro foi, acho que o livro que eu fiz mais rápido. Não sei se foi alguma inspiração espiritual, porque eu me lembro que eu sentei frente ao computador e acho que em 3 meses eu terminei esse livro. Nossa, muito rápido. Tinha partes do livro que eu não me lembro, assim, de tão rápido que foi aquilo. Uma coisa que parece, fluindo, assim. E sabes que outros livros levei 2 anos e meio fazendo, com pesquisas e tudo mais. Sim. Esse foi uma das obras, assim, que fluiu de uma forma que eu não sei até explicar. Foi bem tranquilo. E interessante que as coisas parece que chegavam à minha mão, assim. O que precisava de pesquisa, achava um jornal, achava uma coisa aqui e foram se encaixando, né? Sim. E aí conseguimos elementos importantes, que eu creio que é um dos documentos mais interessantes da história do Rio Grande do Sul, da história do Firmino de Paula, que é a publicação nas últimas páginas do livro, as 30 últimas páginas, é uma carta escrita pelo próprio Firmino de Paula, contando tudo da sua vida, a partir desses processos revolucionários e se defendendo de todas as acusações que lhe impunham. Porque uma coisa interessante, o Firmino, a partir da Revolução, não querendo defendê-lo e nem acusá-lo, mas ele ficou engavetado nas gavetas da história como um criminoso, um bandido de guerra. E a gente, como historiador, tem que ter um outro olhar para isso aí, né? Porque os tempos eram outros, e aquilo que eu falei antes, as regras das guerras eram outras, assim. Embora o banditismo seja o mesmo até hoje, né? Não se pode negar que esses homens tiveram um valor inestimável. Atravessar o Rio Grande no lombo de um cavalo, perseguindo inimigos para a defesa de seus ideais republicanos, ou até os maragatos defendendo seus ideais federalistas. Então era uma luta ferrenha de gente abnegada pelos seus ideais e que deram a vida por isso, né? Me diz uma coisa, Firmino deixou um legado que foi bastante forte, né? Forte porque trabalhava toda essa questão política na época aqui na nossa região, tanto de Cruz Alta como de Palmeira. E através disso, ele ficou conhecido como, teve um movimento chamado Firminismo. Explica pra gente um pouquinho o que é isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa história. Firminismo, na verdade, é uma teia de poder. É a implantação e sustentação do processo republicano e do Partido Republicano Rio-Grandense em toda essa região. Né? Na época, já depois do Júlio de Castilhos, assume o Borges de Medeiros como governador. O Firmino de Paula se torna o seu sustentáculo político em toda essa região e ele cria os seus ramais de poder nessas cidades. Palmeira, Santa Bárbara do Sul, o Vitor do Moncel foi um dos grandes, até foi genro do Firmino, casado com a filha do Firmino de Paula, com a Lídia, né? E enfim, em todas as cidades da região, Júlio Castilhos, Tupã, o Firmino detinha esse poder. E isso se manteve por muitos anos. Em Cruz Alta, o seu filho, Firmino de Paula Filho, que muitas pessoas confundem ainda com o próprio Firmino de Paula. Deixemos claro, por exemplo, o Firmininho, o filho, foi quem foi prefeito. O velho nunca foi, o intendente, né? O filho construiu a prefeitura, o velho não. Então as pessoas às vezes trocam esses nomes, né? O filho construiu o Palacinho, que é uma casa
residencial do governo, ao lado, ali em diagonal, a prefeitura do outro lado da praça, hoje uma casa residencial, e nunca chegou a morar, inclusive, lá, mas na época era uma teia muito forte de poder. E esse poder, para se manter, aí é que está. Eles mantinham através de fraudes nas eleições, eram arbitrariedades, eram violências, né? Então era pela força. Era pela força. Era pela força. E isso aí, ó, eu creio que o Firmino de Paula foi, inclusive, um dos principais causadores da Revolução de 1923. Porque, veja bem, o Borges de Medeiros já era governador por 4 mandatos seguidos. Ele queria ser pela 5ª vez e já não estava mais afim de ir, inclusive. Mas quem lançou a candidatura dele, ou bateu na sustentabilidade disso, foi o próprio Firmino de Paula. Ele disse, não vai que eu te garanto aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul. E foi o que aconteceu. O Firmino, com 79 anos de idade, dirigiu a revolução nessa região aqui dentro de um vagão de trem. Aquele inverno terrível que foi, sabe? E ele saiu daquela revolução entrevado numa cadeira. Não podia andar. Tanto é que depois disso a saúde dele só definhou e veio a morrer em Cruz Alta com 86 anos de idade na sua residência, que era aqui na Pinheiro Machado, em frente aos antigos camelôs ali, onde tem uma lancheria. Aquela foi a residência do Firmino de Paula, né? E ele também residiu um certo tempo em diagonal com a catedral, uma casa que era de um genro dele, dos Noronha. Enfim, o Firmino foi um personagem interessante, assim, de poder. Tem uma passagem no livro, que se me permita dizer, quando o Borges de Medeiros convidava o Firmino de Paula, que foi deputado também, Firmino foi o primeiro intendente, prefeito de Santo Ângelo, inclusive, né? Quando convidava o Firmino para ir a Porto Alegre, para debates políticos, o Firmino pegava um trem em Cruz Alta e ia até as margens do Rio Jacuí, na cidade de Santo Amaro, General Câmara, hoje aquela região. Pegava um vapor, que era um barco antigo, né, a vapor, e ia a Porto Alegre. No cais do Porto, ele era recebido por um tapete vermelho e ao som da banda de engenharia do Exército. E o Borges de Medeiros ia recepcioná-lo pessoalmente no cais do Porto. Ou seja, aí você se questiona, poxa, o cara era recebido dessa forma. Era importante para o governo, né? Para as intenções do governo. Sim. Então, tudo isso fez com que a gente manifestasse também a intenção de escrever um trabalho focado na riqueza desse personagem diante da política, tá? Independente dos seus atos ou não, mas pela profundidade e riqueza das suas ações, né? Dos seus atos em guerra, dos seus atos políticos. Quem foi esse personagem? Por que fazia isso? Por que era tão temido? Chega um momento que Firmino de Paula teve o seu nome usado para fazer criança dormir. Tamanho medo que tinha. Era de um lado era o Firmino, do outro era o Adão Latorre. Um negro pobre que foi acusado também numa degola gigantesca de 300 homens lá próximo a Bagé, em Ulha Negra. E esses nomes se mitificaram. O Firmino, tu dorme criança, senão eu chamo o homem do boi preto. Tu entendes? Então eram tempos muito interessantes para você analisar e para botar no papel, para colocar num livro é muito interessante. Para eternizar, né? Exatamente. Rossano, agora há pouco tu falavas que as pessoas confundiam muito o Firmino filho e o Firmino pai. Eu queria te perguntar uma coisa. Isso aqui conta muito da história da nossa cidade, né? E aqui da região também. Mas a gente percebe que hoje, principalmente nas escolas, não se tem esse conhecimento, né, de personagens que foram importantes aqui na nossa região, que foram ricos para a nossa região. Como é que tu visualiza essa questão? Porque hoje a gente sabe, lógico, todas as escolas trabalham com a disciplina de história, mas se trabalha em um contexto geral. E eu acho que é tão importante a gente conhecer as raízes, né, do local onde a gente está, e eu acho que em alguns momentos isso acaba ficando falho por não se trabalhar essas questões. Eu acho que algumas coisas devem ser incentivadas na escola. Uma delas é o jogo de xadrez, assim, nas escolas, para ampliação da forma de pensar, do raciocínio rápido, né, tu entende? A outra coisa é a história local, a história regional, assim, sabe? A história do Rio Grande do Sul, basicamente, a história local, ela tem que ser colocada. Embora
muitos trabalhos que a gente publicou têm sido adquiridos pelo município, estão nas bibliotecas. Creio que é uma forma assim intensa. Até penso, sabes, Luciana, penso em fazer uma obra voltada ao público infanto-juvenil sobre a história de Cruz Alta. Uma coisa mais resumida, menos didática nesse sentido, mas mais explicativa. E vamos ver se a gente consegue isso aí. Porque está faltando isso. Acho que as crianças se darem conta, as pessoas se darem conta de onde estão. Por isso eu faço, seguido tenho feito palestras até para os próprios militares da Escola de Sargentos das Armas, EASA, que chegam a Cruz Alta e a gente conversa com eles. Onde é que vocês estão? Não é simplesmente uma cidade. Essa cidade é histórica por aqui. Existem personagens interessantíssimos dentro da história militar, enfim, né, de toda a história do Brasil. E o protagonismo dessa cidade é fantástico. Então a gente quer sempre, eu faço o que eu posso, tu entendes? Para divulgar esse trabalho. Mas nem sempre vai atingir a todos os públicos, é difícil, né? Porque a gente tem a lida diária, aquela correria. As publicações estão aí publicamente para as pessoas adquirirem, né? Então, estamos fazendo o que é possível, né? Sim, porque eu acho que é extremamente importante, até esses dias foi muito engraçado, eu conversava com um jovem que veio de Porto Alegre e nós conversando assim, eu falei em Érico Veríssimo. Eu disse, nós temos um museu do Érico Veríssimo aqui na cidade. Aí ele me olhou assim, meio estranho, sabe? Como se eu estivesse falando um fantasma. Conhece Érico Veríssimo, né? E ele, não. Eu disse, já ouviu falar no escritor Érico Veríssimo? E ele, não. Eu disse, mas Érico Veríssimo é conhecido em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, no exterior. Né? Foi um escritor extremamente renomado e as suas obras estão aí, né, acessíveis a todo mundo, né, de fácil acesso. E é um escritor de Cruz Alta. Aí eu brinquei com ele, então, por favor, tu vá ao museu e conheça um pouco da história de Érico Veríssimo. Isso chama muita atenção da gente, né? Porque... Com certeza, a própria obra do Érico é muito pouco lida aqui em Cruz Alta, por exemplo. Né? Embora os trabalhos intensos de professores que fazem isso em algumas escolas, a grande maioria da população nunca teve acesso, assim, ou por vontade própria, inclusive, né, de ler uma obra do Érico Veríssimo. Sim. Muitos até desconhecem, como esse rapaz aí, o próprio escritor, ou não dão a mínima bola para isso, o que é uma lástima, porque, na verdade, foi o Érico Veríssimo que colocou o Cruz Alta no mapa do mundo. Não há dúvida disso, né? Porque os seus trabalhos foram circular em edições na Romênia, na França, na Áustria, na Alemanha, enfim, vários países do mundo e fizeram sucesso, né? E fazem ainda. São tantas edições de livros. Creio que é uma pena isso aí. É uma pena, né? Me diz uma coisa, no lançamento do livro lá no dia 2 de julho, eu vi que o Grupo Máscara participou desse lançamento, esteve junto contigo lá. Inclusive, o Kleber Lorenzoni foi caracterizado de General Firmino, né? Existe aí, né, nessa ligação de vocês, alguma intenção de transformar essa história em alguma peça teatral? Existe, até falei com o Kleber, assim, né? Porque o Kleber já havia feito um documentário no lançamento da primeira edição, mas de uma forma diferente, sentado numa cadeira, como o general já idoso, só falando aquilo ali, né? Mas a gente andou conversando sobre isso e penso que até o próprio Kleber agora viu pelas postagens aí do Facebook, né, das redes sociais, essas coisas todas, foram muito loucas, assim, né? Centenas e centenas e centenas de pessoas acessando, enfim. Creio que esse interesse aí cabe ao grupo também, né? Não posso, né, dirigir isso aí, esse pensamento, mas é focado para que tenha um sucesso e foque, né, talvez uma peça maior sobre esse personagem. O próprio Kleber disse que sentiu uma energia muito grande investido desse personagem que chegou na ocasião acompanhado de uma enfermeira, caracterizado também com a enfermeira daquela época, né? Muito bonito, assim, olha, trabalho, você não pode mensurar de tão magnífico que foi, pela própria qualidade do Grupo Máscara, especialmente naquela ocasião do Kleber, né, que é um ator magnífico também. E creio que a gente tem algumas intenções, não só com ele, mas também com... já enviamos esse e o Ninho dos Pica-Paus para uma pessoa que vai tentar fazer um roteiro para vídeo, para TV e para cinema, né? Tentar extrair desses livros algumas coisas melhores nesse sentido,
para que possamos fazer uma outra atividade Sim. relacionada a esse trabalho. Não dá para contar ainda. Não, ainda não tem nada garantido. Então tá, quando tiver, por favor, venha ao Sala para nos passar essas informações. O que eu só quero complementar que com a edição número 1 dos Olhos do General, ela alcançou alguns lugares interessantes na forma acadêmica. Veja bem, até captei da internet isso, né, da web. Algumas universidades do mundo adquiriram essa obra, que é a Universidade de Barcelona, a Livraria do Congresso dos Estados Unidos, tem no seu acervo, e também esse livro é indicado por 2 universidades dos Estados Unidos para o estudo de caudilhos latino-americanos. Uma delas é a Miami University e a outra é a Brown University da Pensilvânia, que tem seus ramais de estudo brasileiro, inclusive, né, com ligações da família do Érico Veríssimo, enfim, Veríssimo, de Porto Alegre. E para nós é um motivo de grande orgulho saber que esse trabalho foi divulgado e esse personagem se torna, então, um motivo de estudo, como elemento-chave dos caudilhos latino-americanos. Né? Isso é interessante para nós. É bem interessante mesmo. E um orgulho, né? Sem dúvida. Me diz uma coisa, Rossano, existe projetos futuros sendo trabalhados? Conta um pouquinho como é que está essa questão. Sempre tem. O que nos envolve bastante é o tempo e o cotidiano. A história dos cotidianos de todas as pessoas é o que impede, muitas vezes, de se produzir alguns sonhos, né? Pelo próprio elemento massivo do seu dia a dia. Então a gente está tentando fazer novas obras, né? Aquele livro da história do escritor Érico Veríssimo e sua relação com Cruz Alta, que é o Menino e Sua Aldeia, é um livro que está em andamento muito lento ainda. Né? Não tenho tido o tempo necessário para poder ler, estudar toda a obra do escritor da forma como eu quero e produzir o trabalho a contento. Né? Mas vamos indo aos poucos. Tá certo. O livro já está disponível? Já está disponível nas bancas, nas livrarias. Eu também tenho disponibilidade de entregar. As pessoas que quiserem com a dedicatória, a gente está à disposição. E quem quiser que tu participe de palestras para falar um pouco mais sobre a história do General Firmino, pode entrar em contato através do telefone? Pode entrar em contato através do telefone, estamos à disposição. Qual é o número, Rossano? 8134-7842. Tá certo, a gente vai colocar no vídeo ali para o pessoal de casa poder entrar em contato contigo. Queria te dizer que foi um grande prazer te receber aqui no Sala, né, poder estar dividindo com o nosso público lá de casa um pouquinho mais do teu trabalho e sabendo da história de personagens aqui da nossa cidade, que eu acho que é tão importante, né, a gente adquirir essas informações. Eu agradeço bastante dividir esse bate-papo com todos que estão aí, e são muitas as pessoas que assistem esse programa, assistem a Unicruz TV, enfim, é um motivo de grande orgulho estar aqui oferecendo esses subsídios, né, para a população em geral, né? Obrigado. E quando tiver novidades, por favor, venha nos trazer para que a gente possa dividir. Voltaremos, isso mesmo. Obrigada, Rossano. Obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto. Tchau, tchau.